semente fecunda no coração da tua casa. Os teus filhos são rebentos de oliveira ao redor de tua mesa. Caríssimos irmãos e irmãs, um Feliz Natal a todos. Dentro desta oitava de Natal, eu quero desejar que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, esteja convosco e com a vossa família. O final de semana que cai dentro da oitava de Natal, nós celebramos a festa da Sagrada Família de Nazaré. E é interessante nesta festa, nos textos dessa celebração, que é uma grande catequese, um grande convite a refletirmos sobre o valor e a importância da família. Já é um clichê dizer que nos tempos de hoje está muito maltratada, não se cuida tão bem, não se valoriza a família, mas mais do que isso, é preciso que entendamos o valor e o sentido dela. Muitas vezes nos transformamos em relações de afeto e de amor em questões mercantilistas, em trocas, em negócios, e o amor não se baseia nisso. A família não é constituída nem em trocas, nem em negócios, nem em acordos. A família é constituída como um projeto de vida, como um projeto de relação, como uma construção. E nessa construção, a liturgia de hoje se apresenta. Tanto a primeira como a segunda leitura são uma catequese sobre o mandamento honrar pai e mãe. Se em Êxodo 20, 12, Moisés diz ao povo que um destes dos 10 mandamentos é este, honrar pai e mãe, tanto Eclesiástico quanto Colossenses, tanto o sábio do Sirácida quanto Paulo aos Colossenses, explica o que é essa honra. E depois, a segunda parte, refletimos sobre a família de Nazaré. Mas nos diz o Sirácida, o Eclesiástico: Deus honra o pai nos filhos. Olha que bonito isso. Os filhos são um sinal da honra de Deus aos pais, ao pai. Ou seja, o filho não é um peso, o filho não é um gasto, o filho não é um investimento, o filho é uma honra dada por Deus, porque é um presente de Deus. E Deus confirma a sua honra do pai nos filhos e a autoridade da mãe sobre eles. Então, tanto um louvor e ação de graças pelo pai, ao pai, mas também essa mãe que tem essa força, a autoridade como sinal dessa força dentro da vivência dos filhos, né? Como geradora e como educadora que faz esse caminho junto com os filhos. Então, primeiro, os filhos são uma honra para os pais. Os filhos não são um peso, um equívoco, nem um erro. E o perdão dos pecados se alcança honrando o seu pai também. Então, se você, como filho, é uma honra que Deus deu aos seus pais, você também deve honrá-los sendo um homem, uma mulher justos, honestos. Deve ajuntar tesouros no céu. Aquele que respeita a sua mãe junta tesouros no céu. Ou seja, que dá o valor devido. E continua o texto: quem honra o seu pai terá muita alegria com seus próprios filhos. Ou seja, é um bom testemunho. Os filhos aprendem com os pais. Se os pais são bom testemunho para os filhos, com certeza os filhos honrarão também os seus próprios pais. Esse é o sinal. Muitas vezes a gente deseja que o outro faça, mas nós não fazemos. Não temos uma atitude de honra. Eu quero ser duro, rigoroso, bravo, nervoso,
mas quero que as pessoas sejam amáveis comigo. Como? Eu sou violento e não quero que meu filho seja violento com os outros. Como? Não existe isso. Quem respeita o seu pai terá uma vida longa, e quem obedece o pai é o consolo da mãe. Ou seja, é um complemento, né? A mãe se consola pelo respeito que é dado ao pai, e isso cria um vínculo de vida. O vínculo não é só uma obediência legal ou por idade. Não, o vínculo é um vínculo de vida, né? A mãe se sente respeitada também porque o pai é respeitado, e ali há um processo de vida que se constrói. E é claro que isso culminará no fim do texto: meu filho ampara o seu pai na velhice, mesmo que ele esteja perdendo a lucidez. E por que ampara? Porque ele te honrou, ele te cuidou, ele foi bom para com você. Existem muitos pais ruins e mães também, mas existem muitos bons. Agora é preciso entender se é ruim porque você queria ter uma vida diferente, com tudo, com isso, com aquilo outro, ou se realmente foram violentos demais, etc. Muitas vezes os pais só têm aquilo para oferecer, são bastante simples. E nem por isso eles são ruins. Eles dão o que eles tinham para oferecer. Se você consegue dar passos além desses passos, mas não desonre os seus pais. Seja honesto com eles, né? Não humilhes. Esteja com eles sempre. Isso nunca vai ser esquecido. Meus irmãos e irmãs, o Sirácida apresenta a relação familiar como um vínculo estreito que vai se estruturando. Os filhos são a honra que Deus dá aos pais, mas ao mesmo tempo os filhos também devem honrar os pais, devem obedecê-lo. Os pais também devem cuidar dos seus filhos, não devem intimidá-los. Ou seja, há uma construção de vida aí. E o texto de Colossenses, que está no capítulo 3, o texto do Eclesiástico é capítulo 3, versículos de 3 a 17. O livro de Colossenses, a carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículos de 12 a 21. E é bonita a introdução do texto. Irmãos, vós sois amados por Deus, sois seus santos e eleitos. Ponto. Ou seja, não há diferença. Todos são amados por Deus. Todos são santos e eleitos. E precisamos trazer isso em nós com clareza. Não podemos nos esquecer do valor e da força dessa palavra. Somos amados por Deus e escolhidos por Ele. Somos santos eleitos. Por isso, revestivos de sincera misericórdia, bondade, humildade, mansidão, paciência, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos mutuamente. Bem, se você me pergunta, padre, como eu devo agir na minha casa? Com misericórdia sincera, com bondade, humildade, mansidão e paciência. Esses são fundamentais. A misericórdia é ter esse coração compassivo, um coração bondoso, humilde, manso, paciente. Ah, mas o Senhor não conhece o povo lá de casa. Então, mas se eu sou outra, se eu ajo de outra forma, o intuito é transformar o que está lá dentro. O intuito é mudar o que está ali dentro. Aí é que está a sabedoria do texto. Seja outra pessoa, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos mutuamente, dando suporte para que a vida aconteça e fazendo esse exercício de perdão, né? Suporte é esse solo para que possa crescer. E seja uma pessoa que saiba perdoar, que saiba ter um olhar mais dócil, não rancoroso,
que guarde todos os erros de séculos e séculos. Seja uma pessoa dócil. Que a paz de Cristo reine em vossos corações. Como a paz de Cristo vai reinar em vossos corações? Quando nós nos descobrimos que somos membros do corpo de Cristo. Então não devemos viver em competição, em vanglória, em lutas. Devemos sim viver em paz, para que todo esse corpo viva em harmonia. Que a palavra de Cristo, com toda a riqueza, habite em vós. Ensinai e admoestai-vos uns aos outros com toda a sabedoria, e do fundo dos vossos corações cantai salmos ao Senhor. A admoestação, a correção deve ser com sabedoria, não deve ser com violência, com segundas intenções, querendo humilhar a pessoa, mas é sim para trazer a pessoa de volta, para reconduzi-la ao caminho. Tudo o que fizerdes em palavras e obras, seja feito em nome do Senhor. Quando for corrigir, corrija em nome do Senhor. Quando for exortar, exorte em nome do Senhor. Quando for elogiar, elogie em nome do Senhor. Ou seja, traga, se você é templo do Espírito de Deus, é esse Espírito de Deus que tem que agir em você nas atitudes que você toma. Aí sim, Paulo apresenta aquilo que muitas vezes é tão criticado, mas que é tão importante porque mostra essa mesma trama da primeira leitura. Esposas, sede solícitas para com os vossos maridos, como convém no Senhor. Maridos, amai as vossas esposas e não lhes sejais grosseiros. Filhos, obedecei em tudo os vossos pais, pois isso é bom e correto no Senhor. Pais, não intimideis os vossos filhos, para que eles não desanimem. Ou seja, depois de toda essa lição, para que possa construir com misericórdia sincera, bondade, humildade, mansidão e paciência, suportando uns aos outros e perdoando, essa relação de amor entre marido e mulher, pai e mãe, e filhos com os pais, ou seja, isso cria um vínculo estreito. Esse vínculo transforma a realidade onde está e traz vida, traz esperança, traz um novo sinal de vida. A Sagrada Família de Nazaré, no Evangelho de hoje, capítulo 2 de Lucas, versículos de 22 a 40, vão se apresentar ao templo para a purificação da mãe e do menino. Vão até Jerusalém levar o menino para ser purificado. Um primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Chegando lá, duas figuras surgem que eu queria dar destaque. Primeira, Simeão. Simeão não é sacerdote, não é nada. Simeão é um homem cheio do Espírito de Deus. É um homem que abriu a sua vida para acolher a proposta de Deus. Deus lhe agraciou com a possibilidade de ver o Messias. E ele contempla o Messias. E aí diz ao Senhor: deixai agora vosso servo ir em paz, pois meus olhos viram vossa salvação, como prometestes aos nossos pais. Ou seja, o Simeão acolhe, o Simeão percebe, tem um coração aberto para perceber a presença daquele pobre casal que entra no templo de Jerusalém. Jesus não tinha uma estrela na testa, a estrela brilhava no céu. O que Jesus tinha, ele era cheio dessa graça que vem de Deus. Ele é fruto dessa graça de Deus. E Simeão percebe isso. Ele vai ao templo e contempla o menino. Pega o menino no colo e o apresenta ao Senhor. Obrigado, Senhor. Aqui está a sua presença. Ana, uma mulher viúva,
que já havia se consagrado ao Senhor e interpretava as coisas do alto, outra mulher cheia do Espírito, acolhe essa criança e fala para todos sobre ela. Este é o Salvador, este é aquele que vem em nome do Senhor. Mas não nos esqueçamos, meus irmãos e irmãs, esse relato que Lucas nos apresenta não aconteceu de uma forma extraordinária, porque José e Maria eram pobres. Então eles fizeram uma pequena oferta de 2 rolas, alguns pombinhos. Para perceber o sinal do Senhor, é preciso humildade. Para perceber a presença de Deus dentro da sua família, é preciso ter um coração aberto e disponível para olhar para os seus, para olhar em volta e perceber. Deus não habita lá, longe, naquela família que parece que deu certo. Deus habita aqui, comigo, ao meu lado. E juntos nós damos certo. Basta que sejamos homens e mulheres de misericórdia sincera, de bondade, de paciência, de mansidão e de humildade. Fique com Deus. Que Deus abençoe você e toda a sua família.